E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Toys Podcast, aqui dos estúdios da Rodrone, no Bandeira Centro Empresarial. E antes de iniciarmos esse bate-papo aqui com o nosso convidado, vamos pedir para vocês, inscrevam-se em nosso canal no YouTube, né? youtube.com/toyspodcast, porque a gente vê lá que nós temos muitos seguidores, né? Mas eles não são inscritos. Se a gente entra nas métricas do YouTube, a gente vê lá que uma grande parte ainda não está inscrito no canal. Então, por isso que a gente pede para vocês se inscreverem e ativar as notificações para receber esse conteúdo que a gente produz. E todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós disponibilizamos lá em nosso canal. Temos também nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify. É só você buscar lá Toys Podcast, que você vai nos encontrar lá e a gente direciona todos os conteúdos para esses canais também. E antes da gente começar aqui, vamos dar um recadinho aqui do nosso parceiro comercial. É isso aí, pessoal, estamos de volta aqui. Vamos também agradecer aos nossos outros parceiros, né? A Masfar Realidade Aumentada, que desenvolveu uma realidade aumentada aqui para nossa caneca, onde você aponta a câmera do celular aqui e tem uma surpresinha lá. A Orion Sites, que está desenvolvendo o nosso novo site, né, do Toys Podcast. E aí a gente vai ter grandes novidades ali. E também a We Love Create, brindes personalizados que confeccionam aqui as nossas canecas. E para começar esse bate-papo aqui, nós vamos conversar com o nosso convidado. Eles criam jogos que impactam e representam vidas. Eles são a casa do Afro Games. Nós vamos conversar hoje com o Renan Gonçalves, da Maloca Games. Tudo bem, Renan? Tudo jóia. E aí, pessoal? Prazer, eu sou o Renan. Renan, muito obrigado pela tua presença aqui, na tua participação. Prazer. Como eu disse, eu conheci você de redes sociais, né? Você acabou participando do podcast lá também do Papo de Escada, né? Junto com o Wesley, né? Que participava aqui com a gente. Um beijo pro Wesley, inclusive. Grande Wesley. E aí, no final das contas, né? A gente casar agendas e tal, e aí a gente participou da Brim, e você também participou da Brim lá, palestrando no Talks, né? Falando dos teus projetos lá, enfim. E aí, acabou que não casou as agendas, e aí a gente deu certo da gente combinar e trazer você para cá agora pra gente bater esse papo. Então, conta pra mim como é que você começou com o projeto, pra gente ir se orientando aí, o Maloca Games, como é que surgiu? Show. Cara, para contextualizar, acho legal a gente entender o que é a Maloca, né? Você deu uma breve introdução, basicamente assim, a gente se denomina como a casa dos Afro Games, e nós desenvolvemos jogos que empoderam, né? O que tudo isso quer dizer? Depois de um período onde eu já estava dentro do universo de jogos de tabuleiros modernos, eu comecei a perceber que não existiam representatividades, né? O Renan não se via naquele universo. Não só eu, mas como diversas pessoas negras que estavam consumindo esse tipo de conteúdo. Depois de um evento chamado Gen Con, a gente se organizou e percebemos que existia a necessidade da gente começar a classificar os jogos que a gente produzia. Então nasceram assim os Afro Games, que são jogos que valorizam pessoas marginalizadas, representam e que têm como propósito de contar história a partir de um viés afrocentrista, que é basicamente você valorizar essas pessoas marginalizadas, né? A gente aprendeu a história, eu sou formado em história inclusive, a partir de um viés eurocêntrico. Ou seja, eu conto a história a partir da Europa, dos vencedores, e a gente nunca se pergunta, quem é o povo que Napoleão ali acabou de arrebentar, né? E aí o afrocentrismo ele vai fazer o inverso, ele vai valorizar esses povos que geralmente são invisibilizados. E como é que a gente aplica isso no jogo? É simples, é contar essas culturas, colocar elas como protagonista e fazer você enxergar essa cultura de uma forma positiva. Desse momento em diante, então, que a gente formou os Afro Games, ainda existia a necessidade da gente ter uma empresa focada nisso. Então, 4 pessoas pretas periféricas que amam jogar se uniram e criaram a Maloca Games, que tem como nome, o termo Maloca, né? Ele vem de grande habitação indígena, que guarda as famílias, guarda todo o conhecimento.
e abriga essas pessoas, né? E a Maloca Games é exatamente isso, né? Que a gente definitivamente abriga e guarda conhecimentos ancestrais de uma forma lúdica. Né? Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Que região de São Paulo? Eu sou meio nômade, assim, mas eu sempre vivi muito na região norte de São Paulo. Hoje eu estou especialmente na Brasilândia, mas já morei no Jardim Peri Alto, em várias favelas de lá. Hoje eu estou na favela da Brasilândia. Entendi. Então, e aí, os jogos que vocês desenvolveram foi dentro da comunidade mesmo. Vocês, em quatro amigos, 4 pessoas, Sim. Resolveram desenvolver jogos. Cara, as pessoas que estavam nesse universo já desenvolviam. Porque a gente primeiro foi impactado com o universo de jogos. Então a gente percebeu que existia toda uma gama de diversão que a gente não conhecia tão bem. A gente era privado porque é um hobby que iniciou sendo elitista, né? Ele é muito caro. As pessoas que jogam não são periféricas, então a gente não tinha amigos próximos. E foi-se necessário a gente se conhecer. A gente tem 2 sócios que são do Rio de Janeiro. Então, um veio para São Paulo, né? Mas todos nós já tínhamos os jogos como hobby. 2 já faziam jogos, um fazia ilustração, que é o Lucas, né? E a Carol adorava jogar. Depois que a gente começou a entender um pouco mais as problemáticas do mercado, a gente falou, pô, a gente está gastando todo o nosso conhecimento de desenvolvimento, voltando por produto para outras empresas, o que não tem problema. Mas quando a gente ia procurar jogos, a gente não conseguia encontrar nada pra gente, né? Então, pô, por que eu não tô fazendo jogo sobre mim? Por que eu não tô fazendo jogo pros meus, né? Então a gente falou, pá, a gente precisa começar a desenvolver isso. E a gente percebeu que a gente tinha alguns jogos que já falavam da nossa cultura. E aí a gente precisou justamente ter mais alguns insights, e a gente fala de um processo de se construir mesmo, sabe? Como um cidadão e falar, cara, eu preciso ocupar alguns espaços, né? E aconteceu esse movimento na Maloca. Essas 4 pessoas falam, não, já que a gente está produzindo para o nicho, vamos produzir de uma forma que seja positiva para aqueles que não estão tendo a oportunidade de conhecer. Porque eu só conheci os jogos por conta da faculdade. O Sanderson conheceu os jogos a partir de uma outra experiência, a Carol a partir de outra. Então, assim, como é que eu faço para que as pessoas conheçam esse universo, sabe? Eu preciso de uma coisa, um milagre? Não, pô, eu posso fazer isso através do que a gente está criando, por exemplo. Entendi. E na tua infância você brincava de qual jogos? Bicho. Ou não tinham jogos que... Como você falou, por causa de você ter o acesso a esses jogos, né? Nós estamos falando que de 20 anos atrás. Sim, cara. 25 anos atrás. Eu nasci no ápice ali da nova moda dos videogames, né? Mas assim, quando eu vou pensar em jogos analógicos, eu sempre fui uma criança de futebol, assim. Sempre gostei, queria ser jogador e tal. Só não foi porque eu me lesionei, inclusive. Mas a brincadeira, a diversão, né, sempre foi parte da minha essência. Mas, cara, por exemplo, comecei batendo card. E aí eu fui assistir Yu-Gi-Oh! E entendi que aquilo era um jogo de cartas. Sabe assim? Então eu acabei de conhecer o meu primeiro TCG e eu não sabia o que era um TCG. Eu sabia que era Yu-Gi-Oh! Depois, mas assim, dentro da minha vida também tinha, banco imobiliário. Meus primos iam dormir, passar as férias na minha casa ou vice-versa. E a gente passava a madrugada jogando banco imobiliário, assim, cara. E assim, passava horas jogando porque durava horas mesmo, né? Exatamente. Não é porque a gente ficava jogando e começava de novo. Não, até fazia. Mas é porque ele demorava muito tempo. Então, os jogos, ele sempre fez parte da minha vida. Mas era aquilo, cara, assim, ele era uma coisa pra gente se engajar, pra gerar um momento, uma experiência em família. E eu tenho diversas memórias, né, da minha mãe e tal. Assim como... e aí a gente fala muito sobre jogos e a gente fala games pra dizer que são digitais. Mas os jogos, cara, jogos de videogame também, fizeram parte da minha adolescência, né? Então eu sempre convivi com o jogo. Só que tem uma coisa importante. O momento em que eu falei assim, cara, legal, tô jogando aqui esse jogo, então... Como é que faz jogo? Isso nunca tinha acontecido. Então foi só na faculdade que eu tive essa experiência de, ok, agora eu estou num papel de construção de desenvolvedor. Como é que faz jogo? Porque a gente tem mania de achar que essa parada é na natureza. Você abre uma flor, um repolho, saiu ali um banco imobiliário, né? Quem é a pessoa por trás disso? Entendi. Então é até a pergunta que eu vou te fazer. Como se faz jogos, né? Como se produz jogos? Cara... Da onde sai esse as regras, né, na cabeça de vocês? Como é que é esse processo? Vocês pegaram uma... Como é que eu posso falar? Não é um tema, mas assim, vocês fazem jogo para
para que ele ganhe representatividade, né? Para esse público afro, para esse público negro, né? Até tem uma palavra depois que eu vou, quando você responder, eu vou procurar aqui que eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu te pergunto sobre essa palavra aqui. Como é que é essa construção para nascer um jogo? Cara, eu acho que assim, para você fazer um jogo, você precisa de algumas coisas básicas, né? A primeira coisa você precisa ter, isso é claro, né? Para você ter uma coisa que a gente diz que o mercado considera aceitável, tá, gente? Você precisa ter um portfólio, então precisa jogar jogos, né? Isso vai te ajudar a ter ideias mais assertivas. O meu primeiro jogo, por exemplo, para mim começar a construir, eu tive que falar, bom, deixa eu assistir outros jogos. Então, ainda que você não jogue, você precisa conhecer um pouco mais para entender como os outros jogos estão funcionando para que você consiga fazer. Cara, é uma empresa como qualquer outra. Pra você fazer um podcast, tem que entender portfólio, como é que acontece, os padrões, os componentes que são necessários, né? E aí, parte no outro processo que não é talento, né? É definitivamente você desenvolver sua criatividade. Aí é você pensar, ok, como é que eu pego, por exemplo, vou escolher começar pelo tema, tá? Que também pode mudar, mas vou falar sobre futebol. Porra, tranquilo. Como é que eu transformo o futebol num jogo de tabuleiro? Poxa, aí você começa a pensar. Eu conheço um jogo, por exemplo, onde você consegue mover a peça jogando um dado. Pô, legal. Então, se eu falasse que o jogador ele corre baseado em quando eu jogo um dado. Então, as regras é você respondendo perguntas para você mesmo. Que é como eu ando, como eu ganho, como eu perco, por que eu ganho, por que eu perco, como é que eu atrapalho você, ou como é que eu te ajudo, né? E aí você vai respondendo algumas perguntas e você vai tentando moldar ali e criar alguma coisa que a gente chama de protótipo. É claro que aqui de forma muito superficial eu tô falando, mas existem técnicas, né? Então você tem conceitos do desenvolvimento de jogo que desde mecânicas, e aí quando a gente fala de mecânicas são as regras, né? Então quando você pensa em dominó, qual que são as regras do dominó? Você tem que conectar peças. Então é um jogo de reconhecimento de padrão. Você pega uma peça da tua mão e você reconhece o padrão para você posicionar uma outra peça. Legal. Então olha só, desse jogo, quantos outros jogos você conhece que talvez faça isso, sabe? O Uno, talvez que não é um reconhecimento de padrão. A diferença é que você não está conectando ao lado, mas você está sobrepondo. Você pega um reconhecimento, você reconhece um valor ou uma cor e você reproduz e tenta mantê-la. Então, acaba que o jogo também, ele é você pegar uma regra e pensar ela de ponta cabeça. Entendi. E inovação, não necessariamente é criar uma regra do zero, mas pegar ela e pensar ela de uma forma diferente. Entendi. Então, a palavra que eu estava falando, eu estava dando uma olhada no site de vocês, né? Que eu, sinceramente, eu nunca tinha, a minha ignorância aqui, eu nunca tinha ouvido falar, que é epistemicídio. Legal. Cara, assim, eu olhei, né, daí eu fui, caramba, que é essa, nunca tinha ouvido essa palavra, mas eu achei bem interessante. Você consegue definir ela pra gente? Cara, assim, de forma bem resumida, epistemicídio, ele é basicamente o apagamento das culturas, corpos e povos que não são ocidentais e brancos. Então, o epistemicídio, ele foi basicamente, o Brasil foi forjado a partir dessa perspectiva. Tudo que a gente vai construir de entretenimento, de conhecimento, de história, ele vai ser baseado dentro de um conceito onde eu não vou valorizar aquilo que não seja ocidental. Então, o epistemicídio é isso, você pegar esses povos que não são, segundo uma visão, dignos de estarem dentro desses ambientes, como cidadão, como entretenimento, como estético de beleza, né? Então, cara, quantos anos a gente foi vendo o padrão de, ok, o que é positivo, o que é negativo, o que é belo, o que não é, a partir dessa visão, né? Quando a gente começou cada vez mais entender o impacto disso dentro da população negra, a gente, assim, as revoltas começaram a acontecer, né, em diversos lugares. Então, a gente vai ter desde revoltas físicas, de revoluções, né, e você vai ter revoltas intelectuais. Pessoas falando sobre, olha, por mais que você diga que você não está nos matando, ou você acha que não está nos matando, mas você está nos matando historicamente. Você está nos excluindo de um papel de poder, de uma colocação numa empresa, e porque você começa a associar que uma pessoa ABC, ela é capaz porque ela é de um jeito, né? E assim, isso está definido. E cara,
quando a gente fala de cultura, é muito complexo, porque quando a gente fala assim, pô, por que você não ouve Bach ou não ouve Beethoven? Porque isso é cultura. Cara, isso é a cultura de alguém. Mas, assim, eu posso ouvir qualquer outra pessoa da cultura africana, né? Que se você não conhece, aí eu vou te falar que te falta cultura. Entendi. Porque a cultura que eu tô conhecendo, ela tá sendo inferiorizada, tá sendo invisibilizada, entende? Entendi. Então hoje a gente luta dentro do universo de jogos para que o epistemicídio seja diminuído, né? Porque nas histórias dos jogos, você não vai ver jogos que valorizam culturas periféricas, culturas negras, e quando o são de uma forma você na posição do explorador. Você nunca é aquele povo que desenvolve. Você sempre é aquela pessoa que está trazendo a solução. A pessoa lá que está lá há anos, conhece aquela terra, não sabe os valores que ela tem, as riquezas. É você que sabe, que está vindo lá de fora, né? Então, o epistemicídio, ele traz essas discussões, né? Cara, quem diria que através do jogo, né, de uma forma totalmente lúdica, a gente consegue discutir sobre isso e mostrar que essa ferramenta tem o poder de diminuir algo que mata. Porque, assim, a falta de representatividade mata. A falta de você se sentir... Como é que eu posso dizer? Cara, você não se sentir vivo, né? Existir. Cara, você não existir é uma morte pra qualquer pessoa. Entendi. A gente no episódio passado conversou com a Rafaele, né? Uhum. Minhas bonecas negras, né? Ela tem uma coleção de bonecas e tal, e ela falou bastante aqui sobre representatividade, sobre todo esse processo, né? Que ainda tem muito chão a se percorrer, né? Mas você acha que tendo pessoas assim com o teu engajamento e pessoas novas, a aderência está sendo maior, as pessoas estão entendendo, e eu não falo nem do público negro ou afro, alguma coisa assim, eu falo do público branco tá entendendo. Cara, assim, eu sou bem tranquilo em falar assim, ou branco, ou negro, porque eu até comentei com a Rafa. Eu sou de Laranjal Paulista, né? E meus pais moram num bairro que o bairro acima deles é predominantemente de pessoas negras, entendeu? E ali a minha juventude, eu jogava no time de futebol dos caras. Então eram 10... 9, 8 negros, e eu e mais um de branco no time, cara. Eu nunca tive problema nenhum com né, esse negócio. Eu nunca. Então, assim, eu sou bem tranquilo em tocar nesse assunto. Você vê que o povo branco, vamos dizer assim, já que o Brasil é predominantemente pardo, né, cara? Negros e pardos, né? Até o branco talvez seja a minoria em relação a cor de pele, vamos dizer assim, no Brasil. Mas tá tendo tão entendendo melhor essa situação? Cara, a gente tá, na verdade, tendo, lógico, uma mudança de mentalidade, principalmente das pessoas que se encontram nesse papel de privilégio, né? Ao mesmo tempo que a gente está tendo uma onda conservadora que olha para esses problemas hoje e ainda insiste em dizer que não existe, que não acontece, né? Então, assim, sim, nós temos mais pessoas se identificando, pessoas achando importante falar sobre isso, pessoas brancas engajadas com isso. Mas, assim, cara, a gente tem um problema, uma dor, que é o seguinte. Ninguém quer abrir mão do seu poder, do seu privilégio. Falar que você entende, falar que você sabe, isso é maneiro, porque você está falando que você enxerga. Mas o impacto mesmo é quando você abre mão do seu privilégio para dar para outra pessoa. E aí é quando você está falando de existência, de poder. É você abrir mão do que você tem pelo outro. E aí não importa mais se a pessoa porque é uma pessoa negra, se ela é uma pessoa de outra religião. Tem a ver com você olhar e falar, cara, porra, mas por que eu vou fazer? Por que eu tenho que fazer isso, saca? Por que eu? Não pode ser outra pessoa com mais dinheiro do que eu? Porque a gente fala muito sobre de cobrar das pessoas brancas, de cobrar... E a verdade, cara, é que a parte mais difícil é quando você tem que abrir mão desse poder, desse privilégio, né? Então, esse é um ponto importante. Por exemplo, quando eu penso em desenvolver jogo... e penso em lançar ele no mercado, a dificuldade que eu tenho pelo tema que eu trago
é 3 vezes mais difícil do que uma pessoa que traz um outro tema e por ela ser uma pessoa branca. Porque aí você não vai falar só, Renan, mas espera aí, você tá analisando só porque a pessoa é branca ou pelo tema? Vamos começar a pesquisar histórico familiar, histórico econômico, estrutura familiar, entendeu? Todas essas estruturas vão reverberar exatamente no que a gente produz. Onde a gente alcança e o que a gente impacta. Então, quando eu olho pro Brasil, eu acho que a gente teve uma evolução, mas a gente não tem ainda a principal ação, que é abrir mão dos privilégios para colocar a galera. E de graça. Que esse é o ponto. Né? Tipo assim, cara, não posta foto. Não posta nada. Só faz. Eu conheço pessoas hoje que eu vejo, cara, essa pessoa aqui tá arriscando muito para poder gerar oportunidade para pessoas pretas e ninguém sabe. Mas eu sei. Eu sou uma das pessoas afetadas, sabe? Então isso é importante, porque no final das contas o que a gente precisa é disso, de pessoas abrindo mão, gerando oportunidade, gerando privilégios, né? Que a gente chama de privilégios hoje, para pessoas que não têm esse privilégio. Entendi. E aí, você trabalhando aqui na criação dos jogos aqui, voltados até como um meio de educação, né? Sim. Para conhecer a história, como ferramenta e tal. O próprio público a quem você dirige adere aos seus produtos, entendem o teu projeto, apoiam o teu projeto? Sim. Cara, a gente tem vários públicos, né? A gente vai encontrar, por exemplo, pessoas que olham para nós e vão se identificar porque fala do carnaval, porque falam da favela, ou porque falam de pipas. Uma pessoa que empina pipa, ela tem uma religião A, B, C. Quando eu apresento o axé para essa pessoa, já não é o jogo dela, porque a gente tem uma barreira religiosa ali. Mas a gente consegue, então, mostrar para essa pessoa que o que a gente está produzindo é uma cultura periférica que ela é diversa, né? Então eu consigo falar com a pessoa que ela é cristã e que está dentro da favela, que a gente tá vendo e falando, pô, a favela precisa vencer, a favela precisa de educação, de estrutura, e aí eu apresento o jogo Favela Venceu. Quando eu mostro o jogo, a pessoa se identifica. Eu mostro esse mesmo jogo para uma pessoa de uma religião de matriz africana, ela se identifica. Então a gente recebe muito feedback, dependendo do jogo, de uma variedade de pessoas. E aí a gente tá falando de pessoas tanto dentro da favela quanto fora. Né? O que a gente encontra mais dificuldade é quando a gente fala sobre religiosidade de matriz africana, que ao mesmo tempo é quando a gente mais impacta, porque não tem empresas querendo falar sobre isso, porque é você se posicionar, né? É você se colocar em risco no mercado. E eu entendo que tem empresas, quando a gente olha pro mercado, a gente sabe que uma empresa fazer isso é ela levantar uma bandeira ABC e você pronto. Tem 500 a favor, 500 contra, né? No nosso caso, a gente faz um trabalho de formiguinha. Primeiro, que é de convencer a pessoa de que jogar pode ser uma parada que faz sentdo. Porque como é que eu vou começar a jogar um jogo que fala, por exemplo, sobre Carcassonne? O que é Carcassonne para uma pessoa da favela? Tá ligado? Agora tu fala assim, pô, tô fazendo um jogo aqui que é sobre empinar pipa. Fala, pô, empinar pipa eu posso ser horrível. Já conecta, Já né? tem outra sensação. Entendeu? É um jogo tipo Uno da quebrada. Pô, é o termo, é como a gente apresenta também, né? Então a gente tem diversas estratégias que fazem também com que a decisão de qual tema que a gente vai colocar não é por acaso. A gente também pensa muito bem, porque a gente sabe quem a gente está atingindo, qual é o nosso alcance mínimo e máximo, né? E a gente tem sempre uma resposta positiva. A gente tem respostas mais negativas, vou chamar de negativas, quanto a uma crítica sobre o jogo. E aí dentro do nicho, por exemplo, o axé é um jogo muito simples. E aí a gente tá falando de energia de orixás, cara. Como é que eu vou falar de energia, de religiosidade de forma profunda num jogo? Nem dá. Todo mundo que tentar fazer isso, ele vai fracassar. Ele vai fazer de uma coisa muito nichada. Então, o que a gente fez? Poxa, vamos pegar um termo universal, vamos fazer uma coisa muito simples, muito abstrata, mas que contemple ali, dentro da experiência, uma justificativa do que quer dizer o axé e o que você está fazendo. E a gente ouve coisas tipo, esse jogo é um estereótipo. Por quê? Porque eu não me aprofundei, porque eu não trouxe coisas profundas no jogo. Só que a minha proposta não era essa desde o começo, né?
Então, esse é o tipo de crítica que a gente ouve. Fala, pô, quando você tá falando de diversidade de gênero, só tem 5 gêneros. Por que não tem mais? Fala, pô, porque se eu faço de todos, eu vou ter que fazer um jogo enorme. Aí não dá pra produzir. Porque além disso, eu sou uma empresa. Eu ainda preciso produzir, eu preciso me preocupar com gasto, com produção, distribuição. Eu tenho marketing pra fazer. Então, as pessoas que começam a fazer análise dos nossos produtos e das nossas decisões, elas analisam muito o produto e o que ele é. E até o objetivo dele. Mas não analisa todo o contexto anterior como empresa. Por N motivos. Por falta de conhecimento, porque não quer saber mesmo, né? E aí a gente tem esse embate, né? Dentro da nossa empresa. Assim, a título de informação, por exemplo, você já ouviu falar dos três palavrinhas? 3 palavrinhas? 3 palavrinhas é um canal... É um canal, não. É o maior canal cristão do mundo. É que eu não trouxe hoje. A Djomar produz uns bonecos, tipo da Turma da Mônica. Legal. Só que são 3... É um menino branco, um negro e uma menina. Tá? É o maior canal cristão no mundo no YouTube. Tem 10 milhões de inscritos, com 10 bilhões de visualizações. E aí a gente conversou com o Samuel Misrahi, que é o dono dessa franquia, 3 palavrinhas, né? Que fala de Deus, né? Um canal cristão. E ele mora em Orlando. A gente fez uma videoconferência. Uma videoconferência com ele, né? E aí ele falou que existem barreiras. Ó, pega aí. 10 milhões de inscritos num canal. Sim. Com os vídeos que eles têm. Produz música, o conteúdo cristão. Eles têm essa dificuldade. Quando vai virar produto, vai virar brinquedo. Sim. Aí já tem uma... mas por quê? Porque tem aí a indústria pensa, de repente, o mercado, mas se eu pôr para aqui, não vendo para esse. Então eles querem, às vezes, produtos que... E é muito complicado isso, né, cara? De você ter um produto que... Sei lá, aí você tem que cair para dinossauro, não tem religiosidade, não tem né, etnia, sei lá, vai vender, acabou. Sim. Então, assim, pensando nisso, você acha que, de repente, se você tem alguma negativa em produção do teu jogo ou de aceite do mercado, é porque não tem mercado para isso? Porque se tivesse um mercado em potencial para isso, o cara... Aí nós estamos falando de números agora, né? Perfeito, estamos falando cara, exatamente sobre compra e venda, sobre negócio, sobre mercado. Eles não iriam comprar? Vamos lá, cara, o que a gente tem? A gente tem um Brasil que... Vou falar do nosso jogo que mais vende. A gente tem 2 jogos, tá? O jogo que mais vende da Maloca Games é o Axé, a Energia dos Orixás. Disparado aí, o nosso faturamento é mais de 60% é esse jogo. Em segundo lugar é o Favela Venceu. Em terceiro lugar é o Galo da Madrugada. Em último lugar é o Diversity. Tô pegando dos últimos 1 ano e meio, 2, tá? A gente tem produtos novos, mas estou desconsiderando agora. O que isso mostra pra gente? A gente tem um produto pequeno. Então, não precisa ser um jogo grande para vender. A gente tem um jogo simples, então complexidade muito baixa. Ele tem uma temática única. Por que única? Porque não existem outros jogos sendo comercializados com temáticas de religiosidade de matriz africana, e isso para card games como o nosso, né? Então, quando eu faço uma comparação com, por exemplo, o Galo da Madrugada, que é sobre carnaval, eu posso assumir que um jogo igual o Galo da Madrugada, o carnaval ele tem menos aderência no mercado do que um jogo sobre religiosidade de matriz africana. Por quê? Porque a gente tem pessoas que vão olhar para cá, para essa demanda, e vão identificar que um jogo sobre orixá é um jogo muito diferente. Ele vai comprar pelo ineditismo da parada também. Então, o que eu acredito? A gente não vai ter uma barreira na compra pelo produto só por uma questão da religiosidade que existe, mas simplesmente porque se você fizer um produto que tende aos montes, ele não vai performar. Pronto. E a gente tem diversos jogos de várias empresas no mercado que fazem isso. Então, assim, eu não acho que a gente não tem mercado. O que a gente não tem é cultura de jogos dentro da periferia para essa comunidade que consome isso.
Se eu falo de religiosidade de matriz africana, eu tô falando de mais ou menos 500 mil pessoas que se identificam, que falam que são dessas religiosidades. Agora imagina as que não são. Imagina as pessoas que comprariam um jogo sobre axé porque acham importante valorizar essa cultura. A gente tá falando de uma gama gigante da população. Quantas dessas pessoas estão jogando? Ó, só pra você ter uma noção. O board game, jogos de tabuleiro, é um mercado de mais ou menos 10 bilhões de reais no Brasil. Quando a gente pergunta, pessoas pretas periféricas que jogam, é um mercado de mais ou menos 250 milhões. Pô, 250 milhões é um baita mercado. Sim. Se eu atingir anualmente só 0,5 desse mercado, cara, eu tô falando de 100 a 400 mil de lucratividade. O pessoal tá comprando, já, agora. Já tem gente jogando os nossos jogos, esperando os próximos. Tem gente que comprou versão 1, 2, 3, já quer o próximo. Então, já temos o mercado quente. O que a gente não tem é a expansão dele de forma tão potencial, né? E aí tem que ter um trabalho. E o desafio é justamente esse. É sair desse 250 milhões e transformar ele em 300 milhões, 400 milhões. Porque é público novo. O crescimento dos jogos de tabuleiro, cara, se você pega desde 2017 até agora, é de média de 20 a 30% de crescimento das empresas do nicho. Isso é um crescimento de faturamento enorme. Você parava pra pensar que a indústria de brinquedo não cresce isso, cara. Sim. Entendeu? Então, assim, o mercado de jogos tá crescendo. Mas ele tá crescendo aonde? Quando ele cresce dentro do nicho, por uma galera mais elitizada, ele também tá levando galera periférica. Os jogos, eles são escoados ainda, eles sempre foram, mas de uma forma muito menor. Então, o que a Maloca faz? Ela aumenta esse cano, né, cara? A gente aumenta o funil. E aí entra esse processo de... O potencial do mercado é enorme. O potencial de jogos com temáticas que valorizam a cultura brasileira é enorme. Porque o que a gente mais tem defendido nesses últimos anos é... Por que a gente tá pagando pau pra gringo? Né? Só que qual que é o problema? Grana pra fazer isso acontecer. Entendi. No final é isso, cara. A nível de mercado, assim, comentei com você em off, né? Eu tive lá no Diversão Offline. Perfeito. Né, na feira, que teve aí semanas atrás aí. E eu fui pra feira, enfim, pra conhecer e tal. E eu fiquei... A gente acabou até se esbarrando lá, né? Mas eu fiquei espantado com a quantidade de gente. Quando eu cheguei, eu fui estacionar o carro. O cara falou, não, nesse aqui não tem, nesse aqui não tem. Eu fui parar no terceiro piso lá. Sim. E ainda não tinha mais vaga. Ficou parado lá com a chave lá pro manobrista. Enfim, é absurda a quantidade de pessoas que tinha jogando e ali... E a quantidade de jogos. Cara, muito jogo. Muito jogo, né, cara? Muita variedade, muitos temas, enfim, eu sinceramente... Vou falar de novo da minha ignorância aqui, eu não entendia nada, porque eu via jogos lá. Cara, que jogo isso aí? Os caras lá, não sei o que, estratégia, isso. Cara, que mundo é esse, né, cara? Que mercado é esse, né? Cara, é isso, assim, quando eu... É isso que aconteceu comigo quando eu vi. Falei, cara, como é que eu não conhecia essa parada? É muita opção, é muita coisa legal, e você vê e ouvir alguém falando do jogo, você fala, caraca, como é que esse jogo tá fazendo isso? Cara, que maneiro, quero ver, quero fazer. Então, tanto que hoje eu sou um heavy gamer, né? Tipo assim, eu só gosto de jogos, isso como consumidor, de jogos muito pesados, com muita estratégia, econômicos, porque, cara, é o desafio, é a parada de você tentar se superar. Então, se você perder, a culpa é sua. Toda decisão aberta, né? E tem jogos que são pra jogar dados, cara, e você tomar decisões a partir do dado, né? A gente tem uma evolução dos jogos, que é importante falar, que são justamente o seguinte. A gente começa lá com jogos antigos, Mancala, um jogo africano, né? Um dos primeiros jogos serem com informação histórica. E quando a gente chega lá em 1900 e pouquinho, 1800 já, a gente começa a ter alguns jogos modernos com os dados também, com tabuleiros. Mas, cara, o jogo que muda tudo isso é o Catan. Porque o Catan, cara, ele traz uma coisa de gerenciamento de recurso e ele traz uma coisa de troca de recursos, né? E ali ele ganhou o mundo, né? Inclusive ele foi lançado pela Grow no Brasil. O Catan, ele é o que a gente chama do pai dos jogos de jogos modernos. Esse jogo, cara, trouxe outros trocentos depois dele com temática, porque antes não tinha jogos com temáticas. Então, assim, você fazia alguma coisa, porque por mais que a gente falava, pô, o Banco Imobiliário tem um tema.
Qual é o tema do vocabulário? Não tem tema. Assim, o tema é construa casas e compre casas. É ações que você tá fazendo. O nome do jogo é ação. O Catan, né? Ele é... Cara, você tá indo lá explorando, você tá coletando recursos, o recurso vira aldeia, a aldeia vira cidade, que depois você ganha pontos, e você tá fazendo comércio, e aí você fala, cara, que demais. E aí você tem um que é de construção de linha férrea, outro sabe assim, e você começa a ter vários jogos com esse universo. E cara, quando você vai pra um lugar como o DOF, você se depara com uma diversidade de produtos, de temáticas e de experiências. Porque imagina que são grupos de pessoas disputando para chamar a sua atenção com coisas inovadoras com jogos. Sim. A gente não vai te entregar um dado com todo respeito aos jogos que vieram antes, porque eles são importantes para nossa construção e existência hoje, mas você não vai mais só ficar jogando dado e andando, cara. Agora você tem mais decisão, agora você vai fazer mais coisa. A gente teve uma ideia que vai fazer você se movimentar de tal jeito. Isso é maneiro porque é uma evolução. É dizer para você justamente, ó, agora tá começando a ficar mais interessante. E tem um ponto importante, é um conceito de game design, eu sou game economy design também, que é que nos jogos a gente tende a esperar ter uma versão burocrática da vida real. Por exemplo, a maioria dos jogos hoje, quando você fala assim, cara, eu preciso ter um recurso. Na vida real, se você quer um recurso como, sei lá, batata, você pega o seu aplicativo, fala lá, iFood, traz o batata. Você só faz isso, isso aqui é praticidade. No jogo, o que eu faço você fazer contra o game design? Tu vai plantar, tu vai esperar 3 rodadas, tu vai colher, tu vai ver se o solo tá legal. Então eu vou colocar burocracias, etapas, para você se aproximar o mais próximo possível, ter uma experiência mais próxima possível da real. Porque aí o jogo é imersivo. Entendi. Olha que doideira. Então no jogo a gente trabalha, a gente tem burocracia para experienciar coisas complexas e coisas que são simuladas da vida real, mas a vida real a gente não quer viver. A facilidade que hoje em dia a gente tem, exato, a gente tá deixando de viver, na verdade, né? Exato. Então todo o processo ele é feito... Viver o processo, a gente tá deixando de viver o processo. A gente deixa de viver o processo. Isso é porque a tecnologia, ela tá lá. Então é muito louco, porque como eu estudo muito sobre como fazer sistemas de monetizações dentro do jogo, sistemas econômicos dentro de jogos, a burocracia, ela tá lá dentro para poder engajar você. Porque, cara, quando tu tá jogando um jogo que fala assim, cara, eu preciso trocar um recurso, você, vou fazer o cara dialogar, ó, eu tenho esse recurso aqui, quer trocar comigo? Ah, eu vou comprar, mas vou comprar só por tanto. Você me troca isso por esse? Cara, eu tô incentivando o comércio. Então, para que isso aconteça, eu preciso de um mercado de ação, um exemplo, né? Eu preciso de um mercado de ação, eu preciso de um recurso escasso. Então, eu tô trazendo sistemas econômicos que o Bacen tá preocupado agora. Entendeu? Então, o jogo é muito, muito incrível quando você analisa tudo isso. E tem uma coisa muito triste que eu não sabia. Gente, o jogo é muita matemática. Infelizmente. Tudo é matemática, tá? Se você tira tudo, só sobra ela. Inclusive, sem ela, nada disso é real. Que aí vira mais razão do que racional, né, cara? Aí você tem que fazer conta, não tem? Tem que fazer... Cara, eu joguei o Pipas com o pessoal uma vez, aí a galera fala, ó, o Pipa tem tantos pontos, aí você tem que colecionar os Pipas de maior valor, aí o menino falou, é um Uno com matemática. Olha... Porque assim, o Uno é definitivamente, cara, tem matemática? Cara, não tem matemática, tem número. Você precisa, é um reconhecimento de padrão. É uma questão matemática. Mas você não soma, né? Depende. Quando você joga mais 4, com mais 4, com mais 4, não pode fazer, inclusive, né? Você tá somando. Mas é muito mais leve, né, a matemática por trás disso. Mas os cálculos, cara, assim, por que é do 0 ao 9? Por que não é do 0 ao 12, ao 15? Né? São perguntas que, como game design, a gente faz para tentar entender a lógica dentro da proposta, né? Então, enfim, matemática. E explica um pouco aí dos jogos aí que você trouxe aqui. Bom, isso aqui é tudo produção da Maloca Games. Cara, tudo da Maloca Games, a gente desenvolveu todos. Tem um aqui, 2 na verdade, que são especificamente lançados, que a gente desenvolveu como estúdio, e outra empresa produziu, né? Então a Maloca hoje, ela presta alguns serviços, tá? Vamos falar de jogos. A gente desenvolve jogos e produz pela própria Maloca como uma editora, tá? Okay. E a gente distribui.
A gente desenvolve e produz e deixa a outra empresa distribuir, né? Ou então a gente só desenvolve, a empresa cuida do processo de produção e de distribuição. E por fim, a gente só tem a ideia de... Ou a gente pode cuidar da distribuição, dependendo do produto. Se a gente pega um produto de alguém que tem uma ideia, né, um designer, quer fazer um jogo com a gente também faz. Além disso, a gente faz curso, a gente dá, né, curso, faz workshop, faz curso de game design, consultoria, um monte de coisa que é o padrão, né, que a gente faz desses infoprodutos. Bom, vamos começar falando do Axé. Acho que é legal mostrar um pouco da evolução. Essa aqui foi o primeiro jogo da Maloca, né? Esse jogo aqui, ele nasceu justamente de uma ideia de precisamos do primeiro MVP e precisamos de um jogo que ele seja um impacto dentro do mercado. Cara, dito e feito. Ele definitivamente virou nosso xodó, porque ele é um jogo que abriu muitas portas e que nos colocou no mercado como uma empresa inovadora, né? A gente foi considerado por muitos no ano passado como empresa revelação no DOF, e esse ano também, mas não como revelação, mas com propostas inéditas, né? Essa aqui é a versão 1, então basicamente o nosso objetivo é conectar a nossa energia. Ele é um Candy Crush com um dominó. Então, cada jogador tem uma energia, a gente pega uma carta, conecta e tenta ter o maior grupo conectado. Ele é bem simples, não tem muito segredo. E a gente fez a segunda versão agora, dando uma aprimorada na caixa, deixando ele um pouquinho mais bonitinho. Legal. O outro que a gente tem é o Favela Venceu. Esse jogo é bem legal, a gente usa a Mancala, um jogo africano e tal, para poder trazer construções e moradores para a favela. Contrassenso, né? As pessoas falam que as pessoas querem sair da favela. Não. A favela pode ser um lugar bom, mas com desenvolvimento. Então, o que a gente traz? A gente tem edifícios, que são casas azuis, vermelhas e amarelas. Cada jogador tem o seu objetivo. O detalhe no jogo é, a gente constrói a mesma favela. E a gente vai construindo a favela e vai colocando os moradores nas casas. A gente tem cartas de edifícios. Então, esporte, educação, lazer. E quando você conecta o morador a esses edifícios, você ganha pontos extras. No final, a gente vai comparar quem é que tem mais pontos de desenvolvimento, mas também quem foi que posicionou os moradores nas casas que o seu objetivo pede. Esse aqui, quem tiver mais pontos, vence, mas quase não importa, porque no final a favela venceu. A favela venceu. Esse daqui é o Galo da Madrugada. A gente usa também a Mancala, e aqui a gente basicamente está levando a galera para curtir o maior bloco de carnaval do Brasil. A gente está aqui na região do Sudeste, a gente fala assim, vamos pro bloquinho. E a gente não tem noção do potencial e do poder que é o bloco do Galo da Madrugada, que é o maior bloco do Brasil. O pessoal do Rio aí pode achar que não, tem um outro aí que o pessoal briga bastante, mas o Galo é considerado o maior bloco. E, cara, esse jogo aqui fala de personalidades, fala de aspectos da cultura pernambucana. Assim, é demais. Esse daqui, vou pegar aqui, é o Diversity. Diversity é um jogo que ele nasceu com o objetivo da gente falar sobre uma problemática, que é justamente a falta de oportunidade de pessoas diversas em grandes vagas, em grandes empresas. E a gente faz isso no jogo, a gente gera essa oportunidade. Eu e você disputando, chamando a galera para arrumar esses trampos. Chega de telemarketing, né? A gente fala que não é esse tipo de emprego que a gente quer que essas pessoas ocupem. Lugares de poder. O legal é que a gente usa orgulho para poder chamar a galera. E quando você não chama uma pessoa por algum motivo, você não vai pular ela, né? Tem um sistema de fila. Você não vai pular, você deposita orgulho nela, porque ela tem que entender que você não tá invisibilizando ela, que ela não é um ser que não merece ser visto, né? E isso faz até com que o jogo tenha uma mini economia de orgulho. Então eu preciso depositar orgulho para depois recuperar orgulho, chamar pessoas que têm mais orgulho para fazer parte do meu time e assim a gente conseguir gerar mais impactos. No começo do jogo, a gente descobre alguns gêneros que estão tendo dificuldade de arrumar emprego. E aí é nesse momento em que quando você vai gerar empregabilidade, você tem que decidir quem é que você vai impactar. Lembra que eu te falei dessa questão do privilégio branco e você tomar a decisão de abrir mão do teu poder para dar oportunidade para outro, para dar poder para outra pessoa? É isso que a gente faz no jogo, porque quando você vai contratar alguém, a empresa está pedindo lá 3 contratações, 2, e você tem 5 pessoas. Quem é que você vai contratar? Né? Tipo assim, de qualquer jeito? Não. Você vai analisar, ver qual é as pessoas que estão tendo mais dificuldade, você gera emprego para essas pessoas. E quando você faz isso, você ganha pontos extras. Então, esse é um jogo que incentiva essa diversidade de forma positiva. Aí a gente tem o Pipas. Basicamente, a gente lançou em parceria com a Pais e Filhos. Esse daqui a gente fala que é o Uno da Quebrada. Com um pouco de matemática, assim, gente, mas é o Uno da Quebrada. É cortar e aparar pipo no outro, colecionar os pipas mais valiosos.
vence também quem tiver os pipas de maior valor. Mas é legal que tem uma brincadeira com a rabiola, né? Assim, dentro do universo de pipa com rabiola grande é o que chama atenção. E aí tem uma brincadeira onde você vai pegando cartas de números menores e quando é menor daquele que você já tem, ele vira rabiola. Então essa rabiola vai crescendo, vai criando uma cascata e pessoal, quando eu coloco assim, a rabiola e mostro pra pessoa, o pessoal fala, uau! Porque é muito temático, né? Assim, esses são os detalhes. A gente tem em todos os jogos aspectos temáticos que fazem sentido. Porque a gente não consegue, mais uma vez, nem sempre aprofundar a temática ao ponto de você ser burocrático e falar, vou empinar pipa, aí eu tenho que... Quantos metros tem minha linha? Meu pipa vai até onde? Não preciso disso. Então a gente vai para uma linha abstrata, mas sempre buscando, dentro desse abstrato, fazer as representações necessárias para que você sinta que esse jogo foi pensado com carinho para representar aquela prática, aquela cultura ou aquele povo, né? Por fim, mas não menos importante, a gente tem aqui lançado também um RPG, que é a Operação Sankofa. A gente fez um financiamento coletivo. No Catarse agora a gente arrecadou 10 mil reais, então foi um sucesso, a gente tinha pedido 7 mil reais para financiar, então a gente passou da meta, o livro tá incrível, tem bastante histórias. Gente, isso daqui é basicamente um jogo de interpretação de papéis, é o famoso Dungeons Esse livro é um jogo? Isso aqui é um jogo, cara. Aqui tem todas as regras que você precisa fazer pra jogar. Você só precisa de 3 dados D6, desses tradicionais. E tu joga isso aqui, o que você vai fazer é viver aventuras criadas por uma pessoa que vai falar, vocês estão em tal lugar, agora vocês precisam tomar tal decisão. Vocês vão pular o muro, vão pular a ponte, ou você vai entrar na floresta. Aí vocês conversam, tomam a decisão, vamos entrar na floresta. Isso aí não tem tabuleiro, não tem nada. Isso aqui é um RPG totalmente storytelling, né? A gente fala sobre esses jogos interpretativos, né? Que legal. Cara, e a gente tem um lançamento futuro, ainda não lançou, é o meu primeiro Black Power. O meu primeiro Black Power era um jogo onde a gente vai deixar o nosso Black maior e mais cheio, e depois a gente vai gerar identidade coletando cartas que representam aspectos de cultura negra e também de personalidades. O mais legal desse jogo, cara, assim, a gente conversou muito sobre a possibilidade desse jogo ser lançado só pela Maloca, né? Mas a gente também percebeu o potencial dele para se comunicar com uma população aí e com um aspecto da cultura negra muito importante, que é o nosso cabelo. A gente olhou pro produto, a gente olhou pro jogo e falou, cara, isso não pode ser uma coisa que fica limitado pelo nosso déficit de distribuição. E a Ludânimos, que é basicamente do grupo Ludens, né, que é uma das maiores produtoras e também distribuidoras de jogos do Brasil, ela topou o desafio da gente fazer esse projeto acontecer. Esse aqui é um protótipo. A gente levou pro DOF, cara, assim, a gente teve uma mesa lá, não parou de jogar. E aí tem um detalhe importante sobre os nossos jogos. Como a gente tá pegando em aspectos que representam questões sensíveis das pessoas, quando a gente fala sobre liberdade de gênero, quando a gente fala sobre carnaval, ou então fala sobre religiosidade, a gente tá falando sobre o íntimo dessa pessoa, cara. E aí a gente sempre fala assim, a gente sempre quis fazer pessoas se divertirem e rirem com nossos jogos. Mas quando a gente viu a primeira pessoa chorando, foi quando tudo fez sentido. Porque a gente olhou e falou, cara, é isso, assim, é sobre você não ver alguém pegar um jogo desse e ir lá vender. Ela não vai vender, sabe, assim como eu venderia um outro jogo qualquer. Porque é muito sobre mim. Eu posso não jogar. Eu vou doar pra alguém que acho que vai impactar tanto quanto me impactou. Mas eu não vou vender. Porque o valor já não existe mais sobre o produto, sabe? Ele deixa de ter preço, e aí é um valor inestimável. É isso. E a Maloca Games hoje, então, ela é uma... Vocês produzem jogos, lançam tanto por vocês... Isso. Como também produzem para serem lançados por outras empresas do mercado. Sim, né? A gente desenvolve, nós somos um estúdio também, né? A gente cria os jogos para empresas. Tem um detalhe importante, a gente veio numa onda de, todos os nossos jogos são afrogames. E a gente entende que o mercado não necessariamente está buscando por isso no mercado que eu digo, as empresas, né? Então a gente se colocou no mercado como, olha, nós fazemos jogos de dinossauro se você quiser também, não tem problema.
Mas se a gente puder falar sobre um dinossauro específico de uma região específica e a gente contar sobre aquela região, vou dar um exemplo, um dinossauro que nasceu numa região específica da África, que tem ali uma história bacana de desenvolvimento daquele território, contextualizar aquilo para que o jogo não seja só, um dinossauro. Entendi. E dar uma base pra pessoa falar, pô, o que tem além disso aqui nessa região? Por que tem esse dinossauro e tal? Mas é claro, o nosso objetivo sempre é diversão. Então a gente nunca fala que os nossos jogos vai educar ninguém. Quem vai educar é você. Você que pega o jogo e ensina alguém. Então por isso a gente, independente do tema, a gente sempre fala, olha, a gente desenvolve jogos. Então, Maloca, se você quiser aí, ó, quer desenvolver jogos com temáticas inovadoras e únicas, fala comigo. Mas eles têm uma forma de educar e levar não só o entretenimento, mas levar conhecimento com certeza, para as pessoas, né? Uma coisa não necessariamente está distante da outra, né? Sempre que a gente joga um jogo, a gente está adquirindo um conhecimento desde que não tenha sido contextual, identitário, né? Mas que eu falo, né? Eu acho que o DNA de vocês é levar essa representatividade, né? Perfeito. Do público. Com certeza. Então, e é isso por isso que eu falo, por exemplo, a Ludanimus, quando ela fechou com a gente o meu primeiro Black Power, ela analisar o produto e falar, olha, o quanto esse produto faz sentido pra minha linha editorial também, né? E aí, por exemplo, a gente não mudou nada no produto da Maloca. A Maloca criou 100% do começo ao final. A Ludens tá pegando ele pronto e vai levar pro mercado. Ou seja, é identitariamente, né, essa coisa da propriedade intelectual, da identidade 100% Maloca. A gente tem falado com outros parceiros também, com projetos específicos, né? Então a gente tem, por exemplo, um jogo aqui que fala sobre ping-pong. Cara, isso aqui é um jogo de peteleco. A gente não tem ninguém fechando parceria com a gente para produzir, mas é um jogo de ping-pong. Né? Então, quando a gente pensa nessa estrutura, a gente tem uma narrativa aqui. Pô, a gente teve em São Paulo, né, pelo menos na minha favela lá, o Escola da Família. Pô, final de semana a escola tava aberta. Não sei se vocês estiveram aí, mas isso era incrível, porque a gente tinha um lugar pra ir no final de semana. Cara, a gente tinha tudo, futebol, não sei o quê. Sim. Mas a mesa de ping-pong, meu parceiro, fazia fila. E a gente tinha lá as bolinhas de várias cores, entendeu? A gente só queria jogar com a laranja, porque achava que a laranja era de profissional. E a gente adorava jogar isso, cara. E a mesa era exatamente assim, ó. Com uns grafites, com uns desenhos, entende? Então a gente tentou reproduzir um pouco dessa sensação de quem tá dentro da favela. Mas ping-pong não é um projeto, um produto de favela, né? Sim. Ele tá lá dentro, ele está lá para ser consumido, mas ele não foi criado lá. Mesmo não deixa de ser um contexto de favela esse, saca? Porque a narrativa do jogo traz isso. Né? Enfim. Então a gente tem, cara, diversas formas de trazer essa identidade periférica sem a necessidade, talvez, da gente vir e dizer, oh meu Deus, é só um jogo se for jogo da África, é só um jogo. Não é isso. É o contexto como você passa as coisas e normaliza. Cara, a gente ouve pessoas gringas falando assim, vocês têm papel higiênico? Como é que vocês... Fazendo perguntas pra nós, né? De tipo, pessoas ignorantes no nível absurdo. Aí o nível de ignorância já foi... extrapolou, exatamente. Né, cara? Então, assim, mas aí a gente olha pro Brasil e a gente ainda vê pessoas tendo visões estereotipadas da própria favela. E aí é pior ainda, porque você mora aqui, cara, como assim? Você ainda acha que a favela é assim, saca? Você ainda acha que a gente não consome tal coisa? Então a gente tá quebrando alguns estereótipos porque através dos jogos a gente consegue falar um pouco sobre isso, né? Entendi. Ô, Renan, e nós estamos falando aqui de jogos de tabuleiro, né? Lá no Diversão Offline, né? Que mais conhecido como DOF, né? Ali realmente acho que já é off porque não quer estar on. Justo. Né? Justo. Não sei se é isso, mas... dar uma opção a mais, né? É off porque já não é pra estar online, é um negócio assim. Sim. A Maloca Games vai se tornar digital? A Maloca já tá digital. A gente tem um projeto em andamento, é uma portabilidade, inclusive, de um jogo, que é o Axé. A gente vai criar... A nossa expectativa é que até o final do ano a gente tenha o MVP disponível. Ele vai ser o nosso primeiro jogo casual, inspirado em Match 3, que não sei se você conhece, Candy Crush, né? Sim. Coisa de combinar cores. Na verdade, ele não é bem um Match 3, porque, enfim, você conecta a cor também, igual é o Axé. Só que o que você tá vivendo na experiência do jogo tem uma personagem principal, é a Yas, perdão, e ela tá
em busca de conhecimento ancestral. E aí ela tem a avó dela que ensina diversas histórias para ela sobre a religiosidade, e a avó dela some de um dia para outro. E ela fica desesperada e começa agora a tentar entender o que aconteceu, onde está sua avó. E aí ela recebe a visita de um dos orixás, a princípio, o orixá que é Exu, ele desce até ela e começa a falar para ela o seguinte, fala, olha, estamos em perigo, nós precisamos da sua ajuda para poder resgatar os livros da sua avó, porque todos os outros orixás, ela já está num ambiente que é o Orum, que é considerado o céu, né? Ele mostra os orixás como se fossem pedras. E aí é através dos livros e do conhecimento que estão neles que ela vai conseguir libertar os orixás. Então ela tem que usar os livros da avó dela, achar os tomos, né, ao longo do percurso e descobrir as energias para poder, não é salvar os orixás, mas tirar eles desse processo de empedramento aí. Então, mas é um jogo que no final, o que você tá fazendo? Você tá pegando cartas, conectando cores, vencendo desafios que são, você precisa ter tantas energias de tanta cor, tantas de outra cor, e você vai quebrando esses desafios. No final, quando você termina os tomos, você salva aquele orixá e volta a ter a vida dele novamente, né? Porque tem um conceito dos orixás que é importante falar. Eles, diferentes de deidades, né? Eles foram pessoas, então, que foram elevadas a divindades, isso, claro, em religiosidade de matriz africana, principalmente iorubana, acreditam dessa forma. Mas é um jogo que ainda está em desenvolvimento, ele pode passar por pequenas mudanças em temáticas e talvez mecânicas, mas essa é a estrutura dele hoje. Tá, mas é assim, por que eu fiz essa pergunta? Porque, por exemplo, você pega jogos agora, assim, os teus jogos não são de tabuleiro, ou sim, como é que de cartas. De cartas, tal. Os jogos de tabuleiro, board games, jogos de tabuleiro, eles enquadram esses também. Tá, né? Mas assim, você tem uma mesa e pessoas se conectando ali presencialmente. Sim, presencialmente. Quando você pega esses jogos e joga ele pro mundo digital, você vai ter pessoas até se conectando, mas não presencialmente, né? Perfeito. Qual é o peso de cada coisa para você? Cara, vamos lá, mercadologicamente falando, o que dá mais dinheiro é quando você pensa no digital. Sim. Quando você pensa em polarização, o digital também. Só que a gente tá tendo um movimento muito legal que é dos influenciadores jogando jogos como o RPG. Que são comunidades inteiras de pessoas que estão no digital assistindo pessoas jogando jogos de narrativa como esse livro. Cara, é um jogo de tabuleiro, é um jogo totalmente analógico, sendo assistido dentro de uma plataforma. As pessoas estão se interessando por esse universo, o RPG tem crescido muito também. Então eu acho que, pra mim, por mais que eu acho que o digital ele é um caminho onde tá a grana, onde tá o mercado muito multimilionário, eu ainda tenho muito apego da conexão do físico, dessa coisa de você ver a história no tete-a-tete. Por mais que um jogo com câmera aberta possa fazer isso, eu gosto mais de olhar no olho e estar perto das pessoas. São experiências, cara. São experiências diferentes. Acho que tem que ter um pouco de cada coisa, né? Sim, com certeza. Porque no final das contas, é o que eu falei, o epistemicídio, ele tá no board game e ele tá no digital. Então eu preciso fazer os dois, né? O meio de campo dos dois. Sim, entendi. Renan, indo pro finalmente aqui, eu queria fazer duas perguntas para você. Deixa eu ver qual eu faço primeiro aqui. Eu vou fazer a pergunta que a gente faz para todos os convidados aqui. Qual que é o teu brinquedo de infância? Cara, eu vou assumir que é o Banco Imobiliário. Banco Imobiliário. O Banco Imobiliário, ele me trouxe muitas experiências boas, muitas reuniões de família. Eu obrigava minhas tias a jogarem comigo. Legal, e tal. Cara, eu também brinquei muito. Então definitivamente foi uma experiência. Assim, eu mal via a hora de jogar o jogo, assim, né? Ele tinha era muito divertido. E, cara, isso porque são as pessoas, né? É muito louco, assim. Meu brinquedo favorito era as pessoas. Porque o jogo, ele era só uma forma de eu me conectar com elas. Então, com certeza, eram os momentos em que eu estava jogando esse jogo. A gente tá falando de digitalizar, né? Por exemplo, o Banco Imobiliário da minha época,
Tinha as notinhas de papel e tal. Hoje em dia já tem banco imobiliário com maquininha de cartão de crédito, né? Então precisou digitalizar, né? Precisou dar um jeito o meu lado idoso, né? Olha pra isso e fala que chato. O meu lado idoso. Mas é porque eu nunca joguei também. Então eu não posso dizer como game design, como uma pessoa que experimentou. Mas eu realmente acho assim... Cara, qual foi a última vez que tu usou dinheiro, cara? Você entendeu? Não, tem que conversar. O jogo tem que conversar, né? Sim, por isso que a pergunta, né? Você conecta pessoas e tal. Mas ele, de repente, ele vai ter que conversar com um público que é totalmente digital, né, cara? Sim. Senão você vai perder esse público agora, não vai ter a sequência, né, do que vem vindo, cara, né? E é fogo, porque assim, quando a gente pensa... A gente fala disso aqui, tem muita emoção, muito sentimento, muito gosto envolvido. Mas, cara, como negócio, né? A gente tem sempre que ficar vivendo mais essa corda bamba. E eu mesmo me vejo, às vezes, meio triste de saber que eu tenho que tomar decisões muito mais estratégicas, pautadas em razão. Eu mesmo já... Renan, por que você... já recebi falando, vamos lá, Renan, me ajuda aqui e tal. Fala, cara, não dá pra me te ajudar, porque se eu te ajudar, eu não me ajudo. Eu não consigo assistir no mês que vem, né? Então, assim... Eu acho que... E é uma outra prova, cara. Eu sempre vou atrás de investidor, por exemplo. Cara, como é que eu vou convencer o investidor que essa parada funciona se eu não tiver os números, se eu não tiver todo um conhecimento técnico do processo de empreender? Então, essa é uma parada que eu continuamente faço, assim. Treino meus pitches, treino meus números. Tanto os números que eu dei aqui, tudo tá no meu pitch. Eu sei de core salteado. Então, eu acho que é isso, assim. A gente tem uma dicotomia, né? A gente gosta muito do que faz... Mas a gente trata isso com muita seriedade, porque é o mercado, cara. Sim. Com certeza é o mercado. E aí eu vou pegar um dos teus jogos aí e vou transformar ele numa pergunta pra você. Ok. Ô, Renan, a favela venceu? Não. Ainda não? Não, cara, ainda não. Como que é isso? É muito louco, vamos lá. Porque aí tá afirmando, a favela venceu, correto? Aqui no jogo, a gente vai ter a oportunidade de construir essa favela. O que a gente fala muito nessa discussão é que a gente não tem uma favela que venceu, porque o que vence são as pessoas dentro dela. E sim, se você mora numa favela e você venceu, a tua favela venceu, cara. Isso é maneiro. Então usa a tua favela que venceu e faça outra agora, né? Mas como uma coisa mais generalista, isso não acontece. As favelas não venceram, a favela por um todo não venceu. Então quando a gente faz um jogo desse também, é uma provocação de você fazer isso e falar, caraca, mano, o cara fez um jogo sobre favela, venceu. Mas a favela não venceu não, cara. Aí você já começa a fazer crítica. A gente já resolveu, pessoas falando, vocês fizeram um jogo totalmente, que analisa o jogo de uma forma... simplista e traz um estereótipo dizendo que só porque os funkeiros estão vencendo, porque os jogadores estão vencendo, são de periferia, os músicos, a favela venceu, mas e nós? Isso foi uma crítica que fizeram pra gente. Cara, eu achei incrível, porque era esse tipo de discussão que a gente queria trazer também. Pra quem tá dentro da favela e traz esse tipo de discurso, cara, ou melhor, ouve esses discursos e faz críticas. Agora a gente tem uma ferramenta justamente para usar ela de forma lúdica para poder discutir sobre isso, sobre políticas públicas. Aqui no jogo, cara, eu construo faculdade, eu construo... eu coloco até polícia dentro da favela. E aí a pergunta é, a polícia faz mal? Qual o problema da polícia na favela? Ou por que a favela tá fazendo mal? Entendeu? Em si, por que a polícia tá fazendo mal na favela? Então tem algumas perguntas que o jogo vai fazer para você. E, cara, vai depender de quem estiver jogando essa resposta. Eu já tive gente olhando pro jogo e falando assim, cara, a polícia expulsar morador é ruim. Não faça isso. Quando eu vejo gente fazendo isso e a pessoa fala assim, cara, genial. Entendi. Eu entendi. Porque a polícia significa algo pra você. E ela significa algo pra mim. E o meu contexto cultural, social, identitário, mano, faz a gente ver as coisas diferentes. Entendi. Então... Infelizmente, hoje a favela não venceu. Mas quem sabe se a gente jogar um pouco mais, a gente aprende como. Legal. Ô, Renan, então, pra gente finalizar, deixa um recado aí pro teu público. Claro. E pro nosso público também, que tá no nosso canal aí, né? Sobre a Maloca Games, sobre o teu projeto, sobre isso que você quer levar, né? Pra um... sei lá, pro mercado. Fica à vontade. Bom, acho que primeiro é dizer pra vocês que a gente tá tentando construir algo que
que não é para satisfazer o nosso ego ou simplesmente a nossa necessidade individual. A gente está falando de um coletivo, mais de 54% da população que se identifica com pessoas negras e que não tem entretenimento de uma forma saudável e positiva por completo. É um nicho, sim, mas se você está vendo o universo de brinquedos e viveu essa experiência, você sabe o quanto isso fez impacto na tua vida. Os jogos têm potencial de gerar identidade, a gente viveu isso e a gente quer que outras pessoas vivam. Então, jogue jogos construídos e desenvolvidos por pessoas pretas, por empresas periféricas. Compre brinquedos que valorizam corpos diferentes do seu. Presenteie pessoas também com isso. E não só pessoas que são diferentes de você, mas pessoas iguais a você. Porque o que a gente precisa fazer é gerar oportunidade, não só nos espaços econômicos, mas também na nossa identidade brasileira. E a Maloca tá tentando isso. Então segue a gente lá para você acompanhar um pouco mais do que a gente tá fazendo. Legal. E a Maloca Games, redes sociais, site, passa Sim. aí. Maloca Games Oficial. Esse é o Instagram. O nosso site é www.malocagames.com e lá você já consegue ver tudo que a gente tá criando e aprontando, que eu costumo dizer que a Maloca não tá pra brincadeira, ela tá pra jogo. Pô, legal aí, tá vendo? Grande slogan. Bom, Renan, pô, obrigado, viu, cara? Foi um prazer aqui receber você. Pô, bate-papo legal, que se não é o tempo nosso também limitado, a gente continua aí. Sim, tem tantas outras perguntas para fazer. E, como eu falei, acho que você e tanto a Rafa, que a gente conversou aqui, que também, né, digamos assim, tá no mesmo nicho e tal. Sim, cara, e esse recado que você deu aqui foi o mesmo recado que ela deu, cara, entendeu? Então, vocês estão bem, digamos assim, bem conectados, né, em ideias e tal. Eu acho isso super legal, cara. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. E tem a gente como um canal de comunicação quando você precisar. Tá gravado, hein? Pô, tá gravado. Pô, tá aqui gravado. Quando a Maloca Games precisar e divulgar seus produtos, da minha parte eu vou fazer o que for possível para conectar você com quem eu conheço de mercado, né? Pra gente poder colocar os teus produtos aí numa escala maior e, né, conseguir também atingir a nível de distribuição, enfim, né, o que eu puder fazer, eu tô à disposição. Sim. Cara, muito obrigado, mando um abraço pra Carol e todo mundo da Maloca Games lá. Tá bom? Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, foi um prazer, uma conversa incrível. E é isso, gente. Siga o canal aí, acompanha, porque aqui, ó, é inédito isso aqui. Isso aqui é incrível. Então, Toys Podcast, muito obrigado. Valeu, Renan. E é isso aí, pessoal. A gente vai terminando mais um episódio aqui do Toys Podcast, agradecendo aí os nossos parceiros, né? A Masfar Realidade Aumentada, a Orion Sites e aí a We Love Create. Tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo episódio. Até mais, Deus quiser. Tchau.